Shalom, shalom, tudo bem por aí? Aqui tá tudo muito bem, graças a Deus. Bem, muito prazer, eu sou a Anne, aqui no nosso devocional matinal, meu doce bom dia com Jesus. Hoje trago para vocês uma palavra bem importante, sobre a importância da família. Saiba que a família é o nosso primeiro ministério. Eu cresci erroneamente, né? Antigamente era falado, né, que a igreja era a coisa mais importante. E não, né? A coisa mais importante é a família, porque sem família não existe a igreja, né? E o Senhor, quando Deus criou o homem, que Deus criou Adão e Eva, e depois vieram os filhos, o Senhor não criou a igreja, o Senhor criou uma família em primeiro lugar, né? E o que o Senhor criou para ele? Uma família. Então, a prioridade do Senhor sempre foi a família em primeiro lugar. E aqui, a nossa história de hoje é a família daquele homem que o Senhor liberta. Aquele homem, lá na história, em Marcos, no capítulo 5, o gadareno, né? Quando, aqui eu já vou lá no finalzinho, quando ele já é liberto, né? Que fala assim, ó. Quando Jesus, no capítulo 5, versículo 18, diz assim, ó. Quando Jesus entrava no barco, o homem que tinha sido possuído por demônios implorou para ir com ele. Jesus, porém, não permitiu e disse: volte para sua casa e para sua família e conte-lhes tudo o que o Senhor fez por você e como ele foi misericordioso. O homem partiu e começou a anunciar pela região das 10 cidades quanto Jesus havia feito por ele, e todos se admiravam com o que ele dizia. Ele, né, foi liberto, né? E grato, ele quis ficar com Jesus, né? Nós todos, né, que aceitamos Jesus, somos gratos e queremos ficar com Jesus, né? Mas aquele homem, quanto tempo ele foi escravo de Satanás? Jesus sabia disso. Então Jesus fala para ele: vai para a tua família. O Senhor Jesus sabia quanto tempo que ele deixou de desfrutar da família, do convívio da família dele. Então a primeira coisa que ele tinha que fazer era voltar para a casa dele, dar um abraço na família dele e começar a compensar a família dele por todo o tempo de ausência que ele teve do lar dele. E daí então compartilhar com a família dele o que Jesus tinha feito por ele. E a Bíblia diz que ele fez isso, que ele voltou e lá em Decápolis ele contava para as pessoas o que Jesus tinha feito por ele. Jesus restaurou ele, mas Jesus, ele se importava, né, com as famílias. Aqui Jesus demonstra a preocupação dele com a família daquele homem. Certamente aquela família sentia falta dele, porque ele era um escravo do inimigo. Então Jesus fala para ele: volta para tua família e conte
o que aconteceu. Porque a família dele provavelmente não entendia o que estava acontecendo. Porque Jesus fala para ele: conte-lhes tudo o que o Senhor fez por você e como ele foi misericordioso. Porque com certeza a família não sabia o que estava acontecendo. A família simplesmente, o que a família sabia é que ele estava lá andando no meio do cemitério que nem um maluco, que nem corrente conseguia segurar ele. Para a família era uma tristeza saber que o marido, que o pai estava vivendo daquela maneira. Então, provavelmente a família dele era até, discriminada. A família do maluco lá do cemitério. Né? Porque as cidades eram pequenas, né? Comparado com a nossa hoje em dia, né? Era uma vila. Comparando com a nossa. Com o nosso número de pessoas hoje em dia. E então Jesus fala para ele: volte para sua família. Então aqui nós vemos que o Senhor se preocupa com as famílias. Então, se o Senhor se preocupa com as famílias, né? Como anda a sua família? Né? O Senhor, essa história traz para nós um olhar, para nós olharmos para a nossa família. Né? Como está a nossa família? Né? A nossa família está bem? Se está bem, glória a Deus. Vamos orar para que a nossa família continue bem. Se não está, vamos orar para que a nossa família fique bem. Amém? Se ela está bem, vamos orar para que a nossa família fique bem. E vamos olhar para fora se nós conhecemos, temos um familiar que precisa das nossas orações, se precisa do nosso suporte em orações para que fique bem. Porque é impossível, né, que a nossa casa esteja bem e que toda a nossa família, que todos os nossos familiares estejam todos maravilhosamente bem, né? Nunca está. Né? Então que eles contem com as nossas orações, que contem com a nossa intercessão, que contem com a nossa misericórdia, com o nosso perdão. Sim, com o nosso perdão, com a nossa misericórdia, porque talvez essa pessoa esteja precisando de Jesus, assim como esse homem precisou de Jesus. Pode ser que dentro da nossa família tenha pessoas que precisam de Jesus, assim como esse homem precisou de Jesus. E essa pessoa ainda não tem Jesus. Então vamos orar para que essa pessoa conheça Jesus e seja liberta por Jesus e seja transformada por Jesus, assim como esse homem foi. Né? Não basta a gente olhar com o nosso olhar de crítica e não querer ela no nosso convívio. Vamos ter um olhar de misericórdia, né, para esse familiar, para que Jesus, para que essa pessoa encontre Jesus também, assim como esse homem encontrou Jesus. Então, nós vemos aqui na Bíblia que o Senhor se importa com a família. Então, assim como Jesus se importou com esse homem, né, vamos ter esse olhar de misericórdia para nossos familiares, né? A gente não é obrigado a conviver com todos, né? A Bíblia fala, né? Se possível, viva em paz com todos, né? Mas nada impede que nós oremos por essas pessoas, né? Porque misericórdia nós
precisamos ter, né? A Bíblia fala que as misericórdias do Senhor se renovam sobre as nossas vidas a cada manhã. E se nós queremos ser igual ao Senhor, né? Se a gente fala para o Senhor, Pai, quero ter um coração igual ao teu, o coração do Senhor, as misericórdias dele sobre as nossas vidas se renovam todos os dias. Então nós também precisamos ter misericórdia sobre as outras pessoas, né? A gente precisa pôr de lado a nossa vontade, o nosso ego e ter misericórdia sobre as outras pessoas também, né? Isso inclui aquele familiar que a gente não gosta muito. Tá bom? Então, primeiro a nossa família e depois os nossos familiares, tá bom? E deixando assim, claro, né, que se possível, sempre, se possível, tá bom? Isso é bíblico. Que Deus abençoe seu dia, que Deus abençoe sua vida. Fiquem todos com Deus até amanhã. Shalom, shalom.